3, 2, 1, REC! Olá, tudo bem? Você está no episódio número 2 do projeto de extensão universitária 321 REC, vinculado ao grupo Rádio, Educação e Cidadania, REC. E nessa semana vamos falar de rádio, um veículo que a gente nem é suspeito em falar, hein, Jamile Batista? Que hoje é a nossa parceira do Experimento Sonoro. Isso mesmo, eu me chamo Jamile Batista e é um prazer muito grande estar participando desse projeto de extensão universitária 321 REC. Então, em 2022, esse meio de comunicação completou 100 anos, se a gente considerar, então, a primeira transmissão pelo centenário da independência em 1922. É muita história, né? E na pegada de cidadania, o rádio, lá no comecinho das suas transmissões, foi um veículo muito importante no contexto da educação, porque nos anos de 1920, no Brasil, nós tínhamos uma taxa de 65% de analfabetismo. Então, as informações narradas por meio dos programas de rádio eram uma opção mais do que necessária para o conhecimento das pessoas que não tinham acesso a conteúdo escrito, impresso. E tem vários nomes expressivos nessa correlação aí de rádio e educação, viu, Jamile? Como o Edgar Roquette Pinto e o Henrique Morizzi, com membros da Academia Brasileira de Ciências que foram responsáveis pela primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que mais tarde acabou sendo doada e virou a Rádio MEC, a Rádio Ministério da Educação. A Rádio Sociedade foi criada em 20 de abril de 1923, na cidade do Rio de Janeiro, que naquela época era o Distrito Federal. E em 1936 passou a ser Rádio MEC. E a estrutura da programação na época era bem educativa mesmo. E abordava temas relacionados à física, química, história natural, botânica. Só para se ter uma ideia, os programas eram divididos em 4 sessões: cursos, lições, palestras seriadas e quartos de hora, com temas literários, infantis. Também havia palestras para senhoras, conselhos médicos de higiene, além de informações ligadas à agricultura. E escuta só um áudio de 1925 do Roquette Pinto, quando ninguém menos que o cientista Albert Einstein visitou a Rádio Sociedade. Esse som é das antigas, escuta só. O Einstein disse o seguinte: após minha visita a esta Rádio Sociedade, não posso deixar de mais uma vez admirar os esplêndidos resultados a que chegou a ciência aliada à técnica, permitindo aos que vivem isolados os melhores frutos da civilização. É verdade que o livro também o poderia fazer e o tem feito, mas não com a simplicidade e a segurança de uma exposição cuidada, ouvida de viva voz. O livro tem de ser escolhido pelo leitor, o que por vezes traz dificuldades. Na cultura levada pela radiotelefonia, desde que sejam pessoas autorizadas as que se encarregam das divulgações, quem ouve recebe, além de uma escolha judiciosa, opiniões pessoais e comentários que aplainam os caminhos e facilitam a compreensão. Esta é a grande obra da Rádio Sociedade. E existiram, obviamente, outras rádios a partir dos anos de 1930, como a Rádio Nacional, super importante no contexto de expansão de informação, especialmente aqui na Amazônia. É isso aí mesmo, Jamile. A Rádio Nacional existe até hoje, inclusive a Nacional da Amazônia, e ela opera em ondas curtas e também na internet, sob responsabilidade da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, vinculada ao governo federal. E essas emissoras, tanto a Nacional como a Rádio Sociedade, que hoje é a Rádio MEC, sem dúvida, tem uma história muito relacionada com os aspectos educativos e de cidadania. São veículos socialmente relevantes. E saiba que essas emissoras foram ameaçadas de fechamento pelo atual governo federal. Imagina só essas rádios acabarem, hein? Não dá, né? Para além do contexto histórico, é bacana a gente dizer aqui como é que nosso grupo, o REC, compreende o veículo radiofônico e por que ele se utiliza dessa linguagem. Então, Jamile, compreendendo que hoje, com a mobilidade das pessoas, a linguagem radiofônica acaba sendo de fácil compreensão, de maior acesso ainda. E aqui no REC, o entendimento sobre o rádio é muito mais que de uma emissora ou de um aparelho. Nós estudamos a concepção do rádio como uma instituição social, né? É como o professor Luiz Arthur Ferrareto nos auxilia a refletir
a partir dos conceitos de Michael Schutzel sobre o lugar da comunicação na experiência humana ou na transformação social. A gente não vai dar uma aula disso aqui, até porque não é o objetivo do experimento. Mas é importante destacar que o rádio é um veículo que marcou e ainda marca a comunicação, as relações, as conexões entre as pessoas, entre os sujeitos, e isso tende a ser mais intenso a depender do espaço geográfico em que se encontra. Então, muito mais que um veículo com transmissão via ondas hertzianas, o rádio ultrapassa essa barreira e acaba por estar em muitos lugares, de várias formas, para públicos dos mais variados gostos e estilos. E é sobre esses vários ouvintes, esses vários lugares, com essa potência para além das ondas hertzianas, que eu conversei com o professor Marcelo Kishenevski, da UFRJ, que fala sobre o rádio expandido. Esse termo aí que o REC também abraçou e leva muito em consideração. Vamos ouvir. O rádio hoje, basicamente, não está mais restrito às ondas hertzianas, não está mais só em AM e FM. Ele está também transbordando para outras plataformas digitais. Ele está no web rádio, ele está no podcast, ele está em sites de jornais, ele está no celular, ele está nos smart speakers, né, naquelas caixinhas de som inteligente dos assistentes de voz, como a Alexa. Então o rádio hoje ele se libertou daquela lógica das ondas hertzianas, das ondas eletromagnéticas, e ele funciona muito mais como uma linguagem comunicacional sonora, né, que transita por diferentes suportes, diferentes plataformas, dispositivos, ao vivo e sob demanda. Muitos anos atrás, assim, eu dou aula há muitos anos, né, mais de 20 anos, e assim, durante um tempo eu perguntava para os alunos: vocês ouvem rádio? Os alunos falavam: não, eu não ouvia rádio, né? Eu não ouvia rádio, não ouço rádio, não me interessa. Ah, mas o que você ouve? Né? E sempre eles falavam num podcast que ouviam, sempre tinha um conteúdo sonoro, e eu entendi que a questão era libertar o rádio do suporte, porque o rádio, como comunicação sonora, ele vai persistir pelos próximos 100 anos. Você vai ter trabalho para fazer em rádio expandido para sempre. Interessante, né? E isso agora é algo comum. Como essa linguagem ganhou potência na última década, especialmente com o avanço dos podcasts, que abrange os mais variados conteúdos de toda ordem, tempo e segmento. Jamile, por isso escolhemos o rádio, enquanto instituição social, enquanto promotora de um acesso maior em relação à forma de transmissão, nesse modo aí, expandido mesmo, pela linguagem também, pela distribuição, pela participação facilitada e pelo histórico e movimento na sociedade. Já em outras frentes de utilização do rádio, podemos destacar aqui a valiosa contribuição da linguagem radiofônica nas escolas, hein? E você sabe bem disso, né, Jamile? Nos projetos de extensão que o Departamento de Jornalismo promoveu em Vilhena e no seu próprio trabalho de conclusão de curso, né? Sobre rádio na escola com estudantes da rede pública. Conta aí pra gente. É isso mesmo, Evelyn. Foi com muito trabalho e dedicação que foi marcante na minha trajetória como acadêmica do curso de jornalismo usar a linguagem radiofônica aplicada na educação, vendo os alunos como protagonistas, difundindo informações, conteúdo e programação através da linguagem radiofônica. Essa é a força do rádio como instituição social, como rádio expandido, estimulando as relações, amplificando as vozes e com uma produção de sentido ao conteúdo social, ao que vai ser transmitido. Simbora! E se você quer participar com a gente do projeto 321 REC, mande sua história sobre como você tem praticado seus direitos de cidadãos. É só enviar um e-mail para rec@unir.br. Siga a gente também no Instagram, @rec.unir, e deixe o seu contato no direct. A gente fala contigo, escuta a sua história e quem sabe você pode ser inspiração para quem nos escuta por aqui, hein? Quer saber mais sobre as rádios que falamos aqui hoje no 321 REC? Então acessa aí radios.ebc.com.br, site radios.ebc.com.br. Simbora, Jamile? Bora! Projeto 321 REC. Toda quarta-feira, um experimento sonoro diferente com a turma da Universidade Federal de Rondônia e você. Na próxima semana vamos falar de educação, a segunda palavrinha do nosso grupo REC, Rádio.
educação e cidadania. Eu sou Jamile Batista e me despeço por aqui. Até a próxima! Eu sou Evelyn Morales e te convido a caminhar com a gente. Bora cidadaniar? 3, 2,